maior traficante de armas para o Brasil deve ir a julgamento a partir de hoje nos Estados Unidos. O novo ministro do Trabalho deve atuar de forma interina até mês de março. Os estragos da chuva em Belo Horizonte no fim de semana. Os destaques da região e a volta do Jornal do Brasil às bancas após cerca de 11 anos em versão apenas online. É a partir de agora, a revista Superi. Olá, bem-vindo à revista Superi desta segunda-feira, 26 de fevereiro, internacional. Foi preso nos Estados Unidos o maior traficante de armas para o Brasil. Ele foi preso na manhã de sábado no estado da Flórida. O brasileiro Frederic Barbieri é acusado de ser o maior traficante de armas para o Brasil e ele deve ir a julgamento a partir de hoje nos Estados Unidos. De acordo com informações do jornal O Tempo, ele seria responsável pelo envio de 60 fuzis avaliados em R$4.200.000, que foram apreendidos no aeroporto do Galeão, no Rio, no dia 1º de junho de 2017, que foi a maior apreensão de armas no país, pelo menos desde 2007. A carga estava escondida em um container dentro de aquecedores de piscina com fundo falso. Cada aquecedor guardava 8 fuzis. Ao todo havia 3 modelos dessas armas e eram usados somente por batalhões de operações aqui no Brasil. As armas haviam chegado de Miami em 2 voos e, na ocasião, 4 pessoas foram presas preventivamente acusadas de envolvimento no caso. O Brasil tem um novo ministro do Trabalho, porém em caráter interino. O novo nome definitivo só deve chegar em março. Elton Iomura assumiu o comando da pasta no último dia 20. Elton Iomura foi superintendente regional do Ministério do Trabalho, no Rio de Janeiro, e em outubro de 2017 assumiu o cargo de secretário executivo. Desde o último dia 20 de fevereiro, ele assumiu a pasta do Ministério do Trabalho de forma interina. Em janeiro, a deputada federal Cristiane Brasil foi indicada para assumir o cargo sob aprovação do presidente Michel Temer, mas foi impedida de tomar posse no cargo por decisões da Justiça. Ela desistiu depois de forte pressão da sociedade e também impedimentos na Justiça do Rio de Janeiro. E o fim de semana foi de chuvas intensas em grande parte do Brasil. Em Belo Horizonte, região metropolitana, muitos estragos, ruas alagadas e carros foram arrastados. De acordo com informações do jornal O Tempo, em algumas regiões choveu acima de 100 milímetros, o que representa mais da metade do esperado para o mês de fevereiro. No bairro Coqueiros, na região noroeste, um muro desabou sobre uma casa e matou um idoso. Segundo o Corpo de Bombeiros, houve 35 chamados relacionados às chuvas. Segundo a Defesa Civil, 3 de 5 pessoas que estavam em um imóvel foram atingidas pela estrutura desse desabamento. Uma menina de 15 anos ficou ferida na perna e foi socorrida. Outra de 17 anos teve uma fratura no braço. E o padrasto das duas, um homem de 74 anos, ficou soterrado sob os escombros e morreu. O trânsito ficou impedido em avenidas como a Vilarinho, a Bernardo Vasconcelos, Tereza Cristina, Cristiano Machado e Clóvis Salgados, além da Heráclito Mourão Miranda. Elas ficaram intransitáveis e a Defesa Civil alertou para que os motoristas traçassem novas rotas lá no fim de semana em Belo Horizonte. E a semana começa com sol em Belo Horizonte, mas com previsão de pancadas de chuva ainda essa semana. As máximas chegam a 25 graus nesta segunda e 24 nesta terça-feira na capital. Em Valadares, tempo nublado nesta segunda, máxima de 30 e amanhã, terça-feira, 32 graus aqui em Valadares. No restante do país, muita instabilidade, com maior atenção na região centro-oeste e região central do país, como os estados do Mato Grosso e Goiás. No sudeste também chove em São Paulo, oeste de Minas e Rio de Janeiro. Tem previsão de mais chuva para esses estados. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi e foi destaque na última semana aqui em Valadares uma operação da Polícia Civil que investiga a venda de medicamentos controlados por farmácias sem prescrição médica. A operação aconteceu na última terça-feira, dia 20, e foram presos empresários do ramo farmacêutico. Medicamentos de uso controlado
e cerca de R$200 mil em dinheiro. A Delegacia Adjunta de Tóxicos e Entorpecentes de Valadares deflagrou a Operação Tarja Preta. Cumpriu mandados de busca e apreensão em 2 estabelecimentos comerciais do ramo farmacêutico aqui na cidade, após indícios de venda de medicamentos de forma ilegal no ano passado. Em 3 locais foram identificados dinheiro, armas de fogo e medicamentos dos 2 estabelecimentos farmacêuticos e na residência de um dos proprietários. Em um dos estabelecimentos comerciais localizados diversos medicamentos controlados, estando esses irregulares, sem nota fiscal e sem registro de entrada no sistema, o que facilita a venda de forma ilícita dos medicamentos. E confirmando a informação preliminar de que haviam sido feitas vendas para uma menor de idade. Além dos medicamentos, foram encontrados receituários médicos em branco, assinado por médico e que possivelmente podem ser falsificados. Em uma residência localizada, foi realizada grande quantidade de medicamentos controlados, estando esses armazenados em desacordo com as normas da vigilância sanitária e os medicamentos estocados na residência, configurando assim tráfico ilícito de drogas. Além dos medicamentos, foram apreendidos mais de R$200 mil em espécie que estavam guardados em 2 cofres, em um dos cômodos da casa de um dos suspeitos. Em um terceiro imóvel, alvo da operação, foram localizados mais medicamentos controlados e o proprietário não possuía autorização para comercializar tal produto. Já na quarta-feira da semana passada, a equipe da Polícia Civil retornou a um dos imóveis, encontrando um revólver calibre 38 sem registro e municiado com 8 munições intactas. A ação da Polícia Civil teve o apoio da Vigilância Sanitária. Após constatações e apreensões, os estabelecimentos foram lacrados e assim permanecerão até que sejam sanadas as irregularidades administrativas junto ao setor responsável. Os suspeitos foram encaminhados à delegacia, onde deverão responder por tráfico de drogas e também uso de arma de fogo sem autorização e também crime de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Nós voltamos em instantes com a revista Superi. Estamos de volta com a revista Superi desta segunda-feira. Aqui em Valadares tem um programa cultural para você. Continua em cartaz no Centro Cultural Nelson Mandela a exposição Momentos do artista plástico José Barbosa dos Santos. Estão expostas 9 obras abstratas e figurativas em óleo sobre tela e acrílica. A exposição fica no Centro Cultural Nelson Mandela durante 30 dias e o local funciona de 7 da manhã às 7 da noite durante a semana e nos sábados até o meio-dia. A Rua Afonso Pena, 3269, aqui no centro de Valadares. Lembrando que você pode incluir o seu evento em nossos agites semanais, entre em contato pelo e-mail contato@revistasuperi@gmail.com. Envie sua sugestão para a gente que exibiremos aqui no programa às sextas ou também durante a semana. No Rio de Janeiro, o fim de semana foi de limpeza de praia, na Barra da Tijuca. Pessoas se reuniram para limpar a praia da Barra da Tijuca após o carnaval. O projeto Holt busca soluções para diminuir o impacto do lixo nas praias do Brasil e do mundo e conscientizar as pessoas em ações para um planeta melhor. O projeto Holt foi criado em 2011 com o intuito de ser uma rota, um caminho para aqueles que acreditam que podemos mudar o cenário atual do planeta através da educação ambiental e de uma vida sustentável. E ainda no Rio de Janeiro, um motivo para comemorar. Voltou às bancas ontem, após cerca de 11 anos, o Jornal do Brasil, na versão impressa. O jornal esgotou as unidades pouco tempo depois de colocado nas bancas do Rio de Janeiro. A edição inaugural foi vendida a R$ 5.
O Jornal do Brasil estava disponível apenas no portal Terra, na versão online, e agora volta na versão impressa com a variedade de colunistas e cadernos. O jornal recebeu diversas opiniões em comemoração à volta às bancas, tanto de leitores quanto de personalidades. Em uma postagem sobre a volta do jornal às bancas, o jornalista Alberto Dines, que foi jornalista, editor e editor-chefe do jornal entre 62 a 73, disse que um grande jornal faz-se com a consciência do tempo e a capacidade de atrair o leitor, todos os dias, para a maravilhosa aventura de saber um pouco mais. Há um caminho aí que é de se fazer pensar, oferecer alternativas de pensamento e marcar presença, fazer história. O Jornal do Brasil foi fundado em 9 de abril de 1891 pelo jornalista e político Rodolfo Epifânio de Souza Dantas. Ligado à monarquia portuguesa no início, o Jornal do Brasil tentava fazer frente discreta à República e levou a grafia com a letra Z até 1893. De lá para cá, viveu um momento de grande sucesso no início do século XX, chegando a ser líder de vendas na América do Sul. Porém, na década de 30 passou a sofrer com concorrência e também perseguição política. A história do jornal sempre andou ao lado da história do país. Na década de 50 foi reformulado com a reformulação gráfica e mais mudanças. Anos depois, o jornal tentou fazer frente ao período da ditadura, mas sem sucesso, teve que se alinhar às normas do período. Com o fim da ditadura e pela adoção de política favorável ao regime, o jornal entrou em crise. Nos anos 2000 a 2007, passou por um processo de digitalização e ficou disponível apenas na internet até este ano. Com a volta às bancas, neste domingo 25 de fevereiro, o jornal diz ter a missão de levar na versão impressa um jornal com pluralidade, ética e compromisso com a verdade. O Revista Superi fica por aqui. Um ótimo dia para você e até a nossa próxima edição.